E aí galera, tudo bom? Aqui é o Bido e hoje então a gente vai pro dia 6 do Advent of Cyber de 2022 do TryHack. Então, né, a historinha é basicamente que o elfo, né, MacBlue, ele encontrou uma atividade de e-mail enquanto estava analisando os arquivos de log. E parece que tudo, né, todo o ataque começou então com um e-mail. E aqui a gente já está indo para a parte de Blue Team, né? Então, os objetivos do dia de hoje é aprender análise de e-mail e por que importa, né, analisar e-mails, aprender as seções de cabeçalhos do e-mail, aprender questões essenciais, né, para se perguntar enquanto está fazendo uma análise de e-mail, aprender como usar, né, seções de cabeçalho de e-mail para avaliar um e-mail e também aprender ferramentas adicionais, né, para descobrir attachments de e-mail, né, no caso anexos, e também conduzir análises futuras. E também, né, como objetivo principal, aliado à história, é ajudar o elfo, né, o time do elfo a investigar o e-mail suspeito que foi recebido. Então, o que é análise de e-mail? Análise de e-mail, né, é o processo de extrair o e-mail, né, informações do e-mail, do cabeçalho, para entender um pouco mais, né, desse arquivo, né, e entender um pouco mais os detalhes desse e-mail. Os cabeçalhos, né, do e-mail, eles contêm detalhes técnicos, como o recipiente, né, o destinatário, quem enviou, o caminho, o retorno, o endereço de retorno e também, né, os próprios anexos. Normalmente, né, esses detalhes já são suficientes para definir, né, se tem alguma coisa suspeita, né, ou anormal acontecendo e decidir ações futuras a respeito desse e-mail, como, né, filtros e quarentenar, né, ou possível entrega também desses e-mails. Isso pode ser tanto feito manualmente como feito com a ajuda, né, de ferramentas. Tem dois tópicos principais, né, no e-mail numa análise de e-mail, que é problemas de segurança, então identificar e-mails suspeitos, anormais, né, e maliciosos, ou problemas de performance, né, que é entender a entrega e possíveis atrasos, né, problemas de atrasos em e-mails. Nessa task, né, a gente vai focar obviamente em segurança e normalmente quando tu envolve segurança e e-mail, né, a gente está falando de phishing, que é traduzindo em português é pescaria, mas até em português a gente fala phishing mesmo, que basicamente, né, ele explica aqui embaixo, então eu já entro nesse tópico. Antes de entrar, né, na análise na prática, tu tem que estar familiarizado com dois termos, engenharia social e phishing. Então, engenharia social, né, é basicamente manipulação psicológica das pessoas para fazer elas agirem de alguma forma, né, ou fazerem alguma coisa que vá dar vantagem para o atacante, né, explorando fraquezas que, no caso, fraquezas humanas, por exemplo, curiosidade, ciúme, ganância, boa vontade e tudo mais, né, vontade de ajudar e etc. E phishing aí é uma subseção da engenharia social, né, que é justamente enganar as pessoas através de e-mail. Então existem vários exemplos de phishing, por exemplo, fingir que tu é a Amazon e fazer uma cobrança para a pessoa pagar um boleto que vai, né, o dinheiro vai cair para ti em vez de cair para a Amazon, ou fingir que tu é um suporte e tu precisa de um reset de senha e tu precisa saber a senha da pessoa. Enfim, existem diversos exemplos de phishing. É, então, normalmente, né, os phishings eles parecem vir de uma fonte segura, porque justamente a ideia é enganar e fazer a pessoa acreditar que é uma fonte segura. Então, o pessoal personaliza o e-mail, bota imagem, finge se passar por outra empresa e etc. É justamente para enganar o pessoal, né, e fazer eles ou baixar um software, abrir algum attachment, né, abrir algum anexo, ou até mesmo clicar em links de sites maliciosos. E claro, né, o TryHack eles têm uma room própria de phishing. Aqui tem a pergunta, né, se análise de e-mail ainda importa, e sim, né, para fins acadêmicos e até mesmo para reportes técnicos, os ataques de phishing, né, são extremamente comuns, efetivos e também difíceis de detectar. Então, por isso que a análise ainda é válida, e também, né, muitas vezes o phishing é justamente parte de um teste de penetração ou de um red team feito pela empresa para testar, né, como é que os funcionários estão a respeito de cair em phishing ou de identificar. Além disso, né, quer dizer, portanto, a análise de e-mail é ainda uma competência importante para se ter, e obviamente hoje, né, existem ferramentas e tecnologias que facilitam, né, e agilizam a análise desses e-mails, mas um analista habilidoso nesse ramo ainda é bacana de se ter para conduzir justamente essa análise manual e também saber utilizar as ferramentas. Aqui ele dá uma nota importante, né, que uma análise mais profunda, né, por exemplo, se tu vai abrir o arquivo, né, o attachment
malicioso, ou tu vai entrar nos links, é bom isolar, né, os ambientes e não usar um ambiente de trabalho real, justamente para evitar, né, da infecção do ataque acontecer. Então, por isso que é recomendado usar ambientes isolados. E é claro, se você for um usuário comum, né, e quiser fazer esse teste, se você não é o responsável do time de segurança que precisa analisar a fundo o e-mail, você pode simplesmente analisar, né, as informações do cabeçalho, que são informações mais rasas, né, que não vão de fato engatilhar, né, o ataque, como, né, o recipiente e tudo aquilo que a gente comentou antes, né, o score, né, a avaliação de spam, a informação do servidor que está enviando aquele e-mail e etc. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, como analisar e-mails é a pergunta. Antes de aprender como analisar e-mail, a gente vai aprender, né, uma estrutura básica dos cabeçalhos do e-mail. Então vamos fazer uma revisão aqui para relembrar. O campo from é basicamente o e-mail, o endereço de quem enviou o e-mail. O campo to é de quem vai receber, incluindo, né, as pessoas copiadas e também as cópias ocultas. O campo de data é a data de quando o e-mail foi enviado, então não quando o e-mail foi recebido. Subject é o assunto do e-mail. Return path é o retorno de endereço. Então, quando tu clica no e-mail de responder, esse return path diz para quem que o e-mail vai ser respondido, porque não necessariamente, né, quem enviou que vai receber a resposta. Mas normalmente, de fato, né, quem enviou é quem recebe. Aí também aqui tem a chave de domínio e as assinaturas DKIM, que são basicamente assinaturas para garantir, né, a segurança entre quem enviou e quem recebeu. E é isso. O CPF, né, o SPF, perdão, é o campo que diz qual servidor foi utilizado para enviar aquele e-mail, se de fato foi um servidor validado e um servidor confiável. Message ID é um ID único do e-mail, né, universal. MIME version é a versão MIME, MIME é MIME no caso, né? É basicamente esse MIME ele é um protocolo que ajuda o e-mail, né, e, enfim, as caixas de correio a interpretarem coisas que não são texto, né, fora os textos comuns, por exemplo, né, os attachments, que são os anexos. Aí tem os X-headers, que basicamente provê algumas informações do provedor de e-mail. X-received são mail servers that the email went through, então servidores de e-mail que o e-mail passou. Expand status, então o score de spam, né, se aquilo tem tendência a ser um spam ou não. E o Xmailer, que é o client, né, o nome do cliente de e-mail. Então, algumas perguntas, né? Important email headers fields for quick analysis. Então, cabeçalhos importantes para análises rápidas. E aqui contém algumas perguntas que a gente pode fazer para deixar, né, a análise de e-mail mais fáceis. Por exemplo, né, perguntas para a gente se fazer. O e-mail de from, de to e de cc, né, de onde veio, para quem e das cópias contém endereços válidos e confiáveis, né? Caso tenha um endereço que não é válido, isso já é uma red flag, né? Algo a se atentar. O from e o to eles são o mesmo, então alguém que está enviando e-mail também está enviando para ele mesmo para conseguir uma cópia disso? Se sim, né? Isso também é suspeito. Se o from, né, se ele quem enviou e o return path, que é de quem vai receber a resposta, é o mesmo, se sim, tá ok. Se não, é algo a se desconfiar também. Porque normalmente quem envia o e-mail quer receber a resposta, né, desse e-mail. O e-mail foi enviado de um servidor correto, né? Se o e-mail, né, se o endereço que esse e-mail foi enviado, ele é um endereço oficial, um endereço confiável. Se o message ID, né, o campo existe e é válido, então se é um campo que não está preenchido, que não identifica, né, que não tem um identificador único, também é red flag, é algo suspeito, ou também um campo mal formulado. Esse é o mais comum, né, de acontecer. Se o e-mail contém hiperlinks que redirecionam para sites suspeitos, então obviamente se tem sites suspeitos nesses links, provavelmente, né, muito provavelmente é um phishing que está acontecendo. E se os anexos contêm, né, ou são suspeitos de conter malware. Claro que isso também, né, condiz com uma análise mais profunda. E é óbvio, né, se os attachments são suspeitos, ou se os hashes, né, desses attachments já são considerados suspeitos, isso é uma red flag, é algo a se tomar muito cuidado. Além, né, de fazer essas perguntas, você também vai precisar de alguma coisa que analise, né,
os textos do e-mail. É claro que você pode analisar como editor de texto, mas esse é o exemplo, né? Tu não vai conseguir bater o olho e analisar tão bem. Então aqui ele dá como exemplo usar o Sublime Text, que já formata certinho, né? Caso você abra aquele e-mail, para deixar, né, tudo um pouco mais colorizado e um pouco mais fácil de ser entendido. Então aqui ele basicamente ensina a usar o Sublime Text. Você pode tanto abrir o Sublime Text, né, que é um editor de texto, que ele já personaliza conforme, né, o tipo de arquivo. Então você pode tanto arrastar, né, abrir o Sublime e arrastar o arquivo .iml, que normalmente são os arquivos de e-mail, ou você pode simplesmente clicar no arquivo .iml com o botão direito e abrir ele como Sublime Text, né. Então, se o seu arquivo, né, para ser analisado já é .ml ou .msg, o Sublime Text já vai fazer a análise correta e deixar tudo colorizado da forma certa, né, ou colorido, acho que colorizado também existe. E caso, né, você só copie e cole, por exemplo, o conteúdo do e-mail, você pode vir aqui no cantinho do Sublime Text e trocar, né, o tipo do arquivo que o Sublime vai compreender para e-mail header. Beleza? Aqui ele comenta também que editores de texto são úteis, mas é claro que com essas ferramentas que deixam tudo mais formatados é melhor de se analisar. Ele também comenta que tem a ferramenta IML, que é uma ferramenta automática que já separa os conteúdos, né? Por exemplo, ele já separa as URLs, os textos claros, os dados de HTML e também os anexos. E aqui ele ensina a usar, né, esse IML, que tem algumas flags. Então, "-i" é para indicar qual arquivo vai ser analisado, "-header" é para mostrar os cabeçalhos, "-u" as URLs, "-text" os dados em texto claro e "-structural" para extrair, né, os anexos. Então aqui tem um exemplo, né, de que ele está analisando. Então, né, nesse ponto você já tem que ter completado as seguintes checagens, né? Os controles de destinatários e quem enviou, o destino de retorno, né, o caminho de retorno, da onde que veio, né, qual o servidor responsável pela entrega daquele e-mail, o message ID, né, o score, né, a avaliação de spam e também se o e-mail contém algum tipo de anexo. E adicionalmente a tudo isso você pode, né, usar o OSINT, né, as técnicas do OSINT que a gente até abordou acho que no dia anterior, ou enfim, em algum dia prévio, para analisar, né, caso você tenha, por exemplo, coletado o endereço de e-mail, você pode analisar a reputação daquele e-mail usando esse sitezinho aqui, ó. Não só o endereço, acho que só de colocar o e-mail aqui ele já vai analisar para você. Aqui, né, se você encontrar qualquer URL suspeita, né, ou endereço de IP suspeito, você pode usar outras ferramentas do OSINT que ele traz abaixo, por exemplo, o VirusTotal, que né, é um serviço baseado em cloud que vai analisar essas URLs, esse endereço de IP que você entregou, e também outras demais ferramentas aqui que a gente não vai acabar utilizando, mas que são muito úteis, né? Tem por exemplo, esse API ele analisa, né, o score do IP, então se é um IP suspeito ou não. Esse browser link também é uma ferramenta de browser mesmo que vai analisar links maliciosos e etc. Então, depois de completar os scans iniciais, você pode analisar o attachment em si. Então aqui ele vai analisar o attachment fazendo a seguinte coisa. Ele vai pegar o hash, né, o SHA-256 do e-mail e vai jogar no VirusTotal para ver se esse hash ele reconhece como um hash de algum vírus e de alguma coisa maliciosa. Então basicamente você usa o próprio Linux, né, para fazer isso. Pega o hash, entra aqui no VirusTotal e utiliza o hash para ele escanear. E assim que ele escanear, né, ele já vai trazer uma resposta. E também tem outro site, né, não só o VirusTotal, que também checa a reputação desse hash, que é basicamente a mesma coisa, só inserir o hash do SHA-256 e analisar ali os detalhes, né? Só colocar aqui, ó. Também funciona óbvio com URLs, domínios e IPs, né, não somente hashes. Depois de finalizar esses procedimentos, você basicamente finalizou, né, a análise inicial. Então você já pode, não a análise inicial, né, a primeira análise de e-mail. Então você já pode, né, o próximo passo já é criar reportes e tudo mais se você encontrou de fato alguma coisa suspeita e reportar isso, né, para os gerentes da empresa e também para os membros. E aqui agora a gente vai começar a parte prática, então eu vou iniciar o meu Kali Linux. Então galera, voltei aqui no outro dia somente.
Eu tinha resolvido e gravado o vídeo já, no caso não gravou, eu achei que estava gravando, e além de não ter gravado, eu tive algum problema, um probleminha no caso com essa pergunta aqui que eu já vou explicar para vocês. Mas enfim, aqui nesse caso não precisa iniciar o Kali, tá? Tem que iniciar a Techbox deles, quer dizer, a machine aqui. E se a machine não startar, tem que vir, se ela não abrir assim, né, no meu caso abriu, você vai ter que subir lá em cima e clicar aqui em cima. Vai ter um Show Split View aqui do lado. Ou aqui em cima, não me lembro. Mas enfim, você clica aqui e daí ele vai abrir essa visão dupla aí, né, da máquina e do desafio. Mas vamos lá. Eu tive um probleminha com esse site aqui, ó, que é o Simple Email Reputation. E ainda tô tendo no caso. Porque nessa pergunta aqui, ele manda visitar o site de reputação e procurar a reputação do quem foi o cara que enviou. Né? O cara que enviou foi esse cara aqui. E se eu pesquiso assim, ele dá um too many requests. O que eu vi que eu vi algum outro walkthrough e o pessoal não tem esse problema. Pelo menos quem resolveu o desafio, né, cedo. Então eu acabei vendo a resposta porque ele manda tu logar aqui para conseguir uma chave DP gratuita, mas eu criei conta e tal e passou quase um dia já, e eles não me responderam ainda com a chave. E enfim, eu não quero ficar tão atrasado na resolução desse vídeo, então eu acabei precisando da resposta somente desse cara aqui, mas vamos indo passo a passo aqui, tá? Vou só esperar aqui a máquina inicializar. Bom, inicializou a máquina aqui, vamos abrir o Sublime Text para analisar o arquivo de e-mail e vamos arrastar o e-mail para cá. Beleza. Então me pergunta, né? Quem que foi o remetente aí do endereço de e-mail? Qual que é o endereço de e-mail do remetente no caso? Aí tu consegue ver aqui que o remetente foi, né, esse e-mail aqui que é o chifelf@santaclaus.thm. Qual que é o endereço de retorno? A gente já olha aqui no cabeçalho de return path que ele tem um endereço de retorno diferente daquele que foi o endereço de envio, né, do remetente. Então já é algo suspeito, né? Porque ele se passa aqui pelo chefe elfo, né? E ele retorna a resposta do e-mail para esse Murphy Evident do que tinha o domínio dos Yet expandidos. Por quem que, né, está se passando o envio desse e-mail, então está se passando pelo Chief Elf, né? Porque além do e-mail aqui, tem o nome dele, né, o elfo-chefe. Então, né, provavelmente isso é um phishing se passando pelo elfo-chefe para você fingir que você é o chefe e tudo mais. E daí o pessoal responde com mais prontidão, com mais exatidão e com mais pressa também. E talvez até com algumas informações sigilosas. Qual que é o score de spam, né, do e-mail? A gente vê que o score de spam é 3 nesse cabeçalho. Qual que é o valor que está escondido no Message ID, né, que isso aqui é o identificador único de e-mail. O Message ID, ele tá, vamos ver, ele tá aqui, e a gente vê que ele está em base 64, né, a gente sabe que ele está em base 64 por causa desses dois iguais aqui, então a gente pode usar um base 64 decode para decodar ele, e essa é a mensagem. Por que eu sei que está em base 64? Porque normalmente base 64 termina com alguns iguais, tá? Normalmente 1, 2 ou 3. Por que isso? Porque o base 64 ele tem que ser um múltiplo de 4, né? A quantidade de caracteres. Então, provavelmente, isso aqui não é múltiplo de 4, deve ser um múltiplo de 2. E ele, né, aumentou mais dois caracteres com esses iguais para fazer tornar ele, né, um múltiplo de 4. Né? Se fosse, por exemplo, se faltasse um, ele ia adicionar somente um igual, e etc. Então, visita aqui o site de reputação. Acabei de explicar para vocês que eu não estou conseguindo a resposta, porque ele dá esse too many requests, e também não consegui a chave da API. Então, a reputação dele aqui é risky, tá? Então, ele tem um certo risco aí. Confira aí os attachments, então confira os anexos e qual que é o nome do arquivo do anexo. Como é que a gente confere isso? A gente pode olhar aqui, ó. Tem um attachment, um anexo com o file name, esse file name aqui, .doc, que provavelmente, né, é um arquivo malicioso. Então é só copiar e colar aqui. Qual que é o hash desse documento? Para a gente descobrir o hash dele, a gente vai ter que extrair ele. Então a gente pode minimizar aqui, abrir o terminal. Ele vai abrir Documents não, na Home. Então vamos entrar aqui na Desktop e vamos extrair o anexo, que no caso
Não, ainda não está extraído. Então vamos extrair ele com aquela ferramenta que a gente aprendeu a usar ali em cima, que é a ML Analyzer, né? Dentro daí para completar, "-i urgent.ml, e vamos usar somente o extract all porque a gente só quer extrair aí o attachment. Então extraiu, já vê que ele criou uma pasta ali na área de trabalho. Vamos entrar nela e tá aqui. Como é que a gente checa o hash dela? SHA-256-SUM e o nome do arquivo. E tá aqui o nosso hash. Maravilha, só copiar e colar. Visite o site do VirusTotal e use o valor desse hash aí para pesquisar. Vamos fechar esses dois aqui já. Vamos entrar no VirusTotal, o link, e vamos colar o valor do hash. Copy, search, colar o valor do hash aqui. E a pergunta é qual? Qual que foi a segunda tática marcada na seção de Meet Attack, e isso na seção de Behavior, né? Que é na seção de comportamento. Então a gente pode entrar aqui na seção de comportamento e a gente acha que a segunda técnica utilizada foi a Defense Evasion. Então só escrever aqui também. Visite o Inquest website, que é o outro site que a gente aprendeu a utilizar. Vamos visitar ele aqui. Opa. Qual que é a subcategoria do arquivo? A gente vai ter que colar o hash também. Então vamos copiar aqui e colar o hash. Achou um. E a gente vê que a subcategoria dele é um Macro Hunter, né? Macro, até porque ele é um doc, então provavelmente ele executa aí, né? Quando eu abrir esse documento, ele vai executar algum macro por trás e fazer alguma ação maliciosa. E basicamente é isso. Se você quer aprender um pouco mais sobre phishing e análise de e-mails, você pode checar o módulo de phishing, que inclusive eu ainda não fiz. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Até mais. Valeu!